Voltamos, companheiros, para dar continuidade aqui, dar continuidade à nossa conversa. Eu fiz aqui o primeiro bloco voltado todo para convocar os servidores públicos, né? Fiz o primeiro bloco mais voltado para os servidores públicos, na intenção de que, ainda que à distância, né? Ainda que de forma virtual, acompanhem, para que eles saibam os prejuízos que eles vão tomar, que eles vão ter com a implementação da PEC. Mas esse prejuízo não é só dos servidores públicos. O ataque não é feito ao servidor. O ataque está sendo feito ao serviço público. É no capítulo, não é capítulo do servidor. A parte da Constituição que é atacada agora, e já foi atacada antes, em 95, 94, com a promulgação da reforma administrativa constitucional, lá atrás, em 98, ela já foi atacada antes, quer dizer, as forças neoliberais do Brasil, naquela época comandado pelo Fernando Henrique Cardoso, já tentaram deformar o serviço público. O serviço público não é o servidor público, é o serviço público. Acontece que agora esse é mais radical ainda. Nós conseguimos barrar em muita coisa a reforma de 98, nós fizemos diversas caravanas para Brasília, saindo daqui ou saindo do estado de São Paulo, mas com o pessoal aqui de Santos. Teve uma que nós transportamos o pessoal de Peru até o interior do estado para pegar o ônibus lá e sair de lá do interior com o pessoal do interior e o pessoal do litoral para fazer a luta naquela época, e é o que se apresenta agora, provavelmente é o que vai ter que ser feito agora, mas isso a gente vai no próximo bloco. O ataque, como eu ia dizendo, não é ao servidor, é ao serviço, e esse governo é mais radical do que o de Fernando Henrique. Esse não quer flexibilizar, esse quer acabar, ele quer terminar, ele não se extermina o serviço público sem exterminar o servidor público. Por isso que eu fiz o primeiro bloco voltado mais para o servidor público, para chamá-lo à consciência, mas o prejuízo é seu, o prejuízo é da população em geral. O que esse cidadão quer é deixar de prestar o serviço de cunho social. Por isso ele tentou instituir o princípio positivamente. O que quer dizer isso positivamente? Colocando na Constituição o princípio da subsidiariedade, um princípio que acaba se defrontando ou confrontando com todos os outros princípios. O princípio do devido processo legal, o princípio da publicidade, o princípio... Por quê? Por que a gente está dizendo? Se você institui o princípio da subsidiariedade, você não pode exigir que a economia privada torne público todos os seus meandros. Aquilo que é obrigado por poder público, o poder público é obrigado a cada passinho que dá a publicar lá e falar: olha, eu estou gastando tanto, olha, estou ganhando tanto. A economia privada não é obrigada a fazer isso e não será. E se institui a terceirização nessa reforma e o princípio da subsidiariedade, você está atacando o outro princípio, que é o da publicidade, e todos os outros princípios, o princípio da legalidade. Por exemplo, só tem bandido na economia privada? Vai todo mundo fazer ilegalidade? Claro que não. O princípio da legalidade determina que ao poder público só é lícito fazer o que a lei prevê. Ou seja, tem que ter lei prevendo antes de fazer.
certo? Público, lei pública, com a ciência da população, com a população sabendo aquilo que está, que vai virar obrigação do poder público ou do terceiro, do cidadão, mas só é lícito fazer aquilo que tem previsão legal. A economia privada, não. A economia privada pode fazer aquilo que não tem previsão de ilegalidade. Acabou a publicidade. Não tem publicidade. Se não tem publicidade, você, cidadão mediano brasileiro, não terá condições de fiscalizar os atos do poder público. Então, isso só para exemplificar um dos princípios que o princípio da subsidiariedade se confronta. E o que é princípio da subsidiariedade? É dizer que ao governo só é obrigado a fazer aquilo que a economia privada não se interessar de fazer. A responsabilidade não é positiva, não é direta. Ou seja, o governo é obrigado a conceder saúde, educação, segurança e outros serviços mais, mas em especial esses. Não vai ser mais. Não vai ser mais. Impondo a terceirização, coloca lá o cara para fazer e acabou. Aquele cara não é obrigado a ter publicidade, não é obrigado, ele contrata quem ele quer, não faz concurso público. O prejuízo é de quem? No final das contas, o que vai acontecer é que nós vamos pagar, ou melhor, aqueles que podem já pagam, mas aqueles que não podem, o hipossuficiente, que depende, por exemplo, do SUS, vai ter que pagar o serviço. Se não tiver seguro médico, não vai ter, não vai ter tratamento. Se não tiver condições de pagar a educação, não vai ter escola. E é isso que esse governo prega. É isso que esse governo pretende com a deforma. Isso atinge você. Atinge qualquer cidadão do país que dependa dos serviços públicos. Pensa que é só serviço saúde, educação? Não, não é só isso. Quem é que cuida, por exemplo, do hipossuficiente morador de rua? Esse não é hipossuficiente, esse é jogado, quer dizer, ele não tem mesmo como. Não é que ele ganha pouco e não consegue pagar a educação, ele ganha pouco, se ele pagar a educação, ele não come. Não é isso, ele não come. Se o governo não der, ele não come. Quem vai cuidar disso? Quem vai cuidar disso? Quem é que vai promover, institucionalizar, ter órgãos que proteja o adolescente e o idoso? Que a Constituição determina isso. Determina que o governo cuide do idoso, do adolescente, da criança. Para isso nós temos o ECA e a lei que protege o idoso. Quem é que vai punir pelo cumprimento dessa lei? Se a gente não tem Estado, se o Estado não vai mais atuar, aí vão dizer, mas tirou, pô. Tirou, não está mais lá, o princípio da subsidiariedade não está mais lá positivamente. Já tem emenda querendo positivar. Primeiro. E segundo, não adianta tirar do escrito, tirar, não está mais aqui, acabou. E você mantém a reforma administrativa, a deforma administrativa, que seria um instrumento que iria materializar o princípio da subsidiariedade. Ora, você continua podendo instituindo a terceirização, você continua podendo contratar por tempo determinado, você continua podendo contratar de forma sem estabilidade pela CLT,
Você, quando contrata, você não está contratando um empregado do Estado. Mente para você quem fala isso. Quando você contrata com a possibilidade de mandar embora, com o peso de arbítrio, por arbítrio do governo mandar embora, você está contratando empregado para o governo, não é para o Estado. Não é na necessidade da população. Por isso que o servidor tem estabilidade. O serviço público é necessário, a população precisa daquele serviço, cria-se o órgão, faz-se o concurso, põe o servidor para fazer esse serviço. Esse servidor é empregado do Estado, não é empregado do governo. O governo muda de 4 em 4 anos. E pode mudar tudo, de repente. Ele não pode mudar nada, a não ser que passe a deforma administrativa. Se passar, ele já mudou tudo. Mas do jeito que está, a Constituição lhe garantiu direitos, em 88, lhe garantiu direitos que você desconhecia. Você, cidadão, vinha de uma ditadura onde você não tinha direito social nenhum. E, de repente, em 88, nós fizemos uma Constituição que lhe garantiu direitos sociais, mudou a estrutura totalmente da administração pública do Brasil. E o que esse cidadão quer é voltar a 30 anos atrás, 40 anos atrás, quando você não tinha direito de nada, a não ser trabalhar e fazer riqueza para o seu país. Para você, nada. Você não tem direito a estudo, pelo contrário, tem que ficar ignorante. Você não tem direito à saúde, porque se morrer é melhor, dá menos prejuízo. É isso que esse cara pensa. É por isso que nós temos 500, quase 600 mil mortos no país por conta da pandemia, por conta do coronavírus. E é isso que ele pretende com a deforma. Voltar a 40 anos atrás, quando você não tinha direito de nada. Por isso é importante que não só os trabalhadores públicos, mas a população brasileira, os cidadãos brasileiros venham a público dizer a esse cidadão que chega, basta dessa sacanagem. Pega a tua viola, enfia no saco e volta para onde tu estavas, que é melhor. Seja apenas miliciano, não queira misturar a presidência do Brasil com isso. A gente já volta já.